Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos. É uma alegria encontrá-los mais uma vez. Estamos iniciando aqui nossa quinta semana de aula. O semestre vai avançando, a gente vai avançando na matéria. Hoje e quinta-feira, nós vamos falar sobre ação penal. Lembrando que na próxima semana, dias 22 e 24, nós faremos a nossa primeira prova. Dia 22, a primeira chamada, e dia 24, a segunda chamada, tá? Hoje eu vou falar pouco da prova, porque na quinta-feira, depois de amanhã, eu vou conversar um pouco mais sobre a prova. Eu quero, na quinta-feira, abrir aqui o AVA para mostrar exatamente onde vocês encontrarão a prova, para que fique bem tranquilo, não há motivo algum para preocupação em relação a isso. Lá no AVA vai constar, vocês vão encontrar um módulo inclusive até destacado em vermelho, chamado provas, e lá vocês vão encontrar a primeira e a segunda chamada. Já viu, né, Lohana? Show. Na hora da aula, na verdade, um pouquinho antes, eu planejei, programei o sistema para as 5 horas, a prova já está liberada para vocês, e vocês terão até às 8, ou seja, eu fui bem generoso aí, com o horário de aula da prova, para que vocês façam isso com muita tranquilidade. Lá vocês vão ter a prova em formato .doc, né, formato do Word, baixa a prova, resolve a prova e converte e envia pelo mesmo espaço lá do AVA a prova em PDF. Lohana, eu liberei o sistema está programado para que você tivesse acesso à prova a partir das 17 horas, exatamente isso, Cristine. E aí estiquei um pouquinho a corda até as 20 horas. Então, assim, tem tempo de sobra, só cuidado, porque às 20 horas o sistema trava e vocês não conseguem mais enviar. Então, assim, é importante que tenham em mente veja, a gente teria em sala de aula aí, se a gente tivesse no sistema presencial 1h30, 1h40, eu entendi que liberando a partir das 7, levando aí até as 8, vocês têm um tempo tranquilo, sem informação suficiente para que vocês façam a prova, tá? É importante lembrar esses dois detalhes. Tem que converter em PDF, porque o sistema só vai aceitar PDF, ou seja, se você tiver... Cristine, fique tranquila, porque eu faço aquela mesma raciocínio do primeiro dia de aula. Está no sistema presencial, a gente também está sujeito a contratempos, né? Às vezes é uma batida no carro, às vezes é um contratempo de família, então é por isso que a gente não precisa ter essa afobação. São 3 horas. Caso haja alguma coisa, Cristine, você tem aí uma dificuldade a primeira chamada, na quinta-feira existe a segunda chamada. E caso aconteça uma hecatombe termonuclear, aí você fala comigo e a gente vai resolvendo nos casos excepcionais com soluções excepcionais, tá bom? Mas fique tranquila, a gente vai ter um tempo bem confortável. É uma prova que vocês conseguem fazer com tranquilidade em 1 hora, tá? 1 hora e 15, vocês conseguem fazer com absoluta tranquilidade a prova. Então vejam que sobra aí um tempo bem confortável para as questões, digamos, formais, de converter em PDF, de enviar pelo sistema. E o seguinte, nós não vamos ter aula, eu não vou abrir essa sala na hora, porque vocês estarão dedicados à prova, né? Então, tal qual, veja, eu estou fazendo muito essa analogia, porque ela é muito pedagógica. A gente vai fazer a prova nos mesmos termos e moldes que nós fazíamos no sistema presencial, ou seja, durante aquela semana de provas ali, de primeira e segunda chamada, nós não tínhamos aula, porque o horário da prova era destinado efetivamente a que vocês fizessem a prova. A mesma coisa vai acontecer na semana próxima, ou seja, eu não vou abrir nem na terça-feira, nem na quinta-feira, porque vocês estarão aí, fizeram a primeira chamada na terça-feira, quem por algum motivo fizer a segunda chamada na quinta-feira,
terá esse espaço que vocês já tiveram que agendar aí para o momento específico da prova, da aula, então vocês já tiveram que agendar isso para a prova. Então, nós não teremos, e repito, aula aqui, eu não vou abrir a sala, é exatamente o espaço que vocês têm para conduzir a prova. Certo, Vinícius, eu mais ou menos nessa hora, às 18 horas, eu faço a chamada, e logo depois você não tem problema não, tá? Queridos, então, repito, eu vou falar, não vou falar mais sobre a prova, porque feira eu quero falar ainda mais exatamente a, a prova e etc. Nós hoje, quinta-feira, vamos conversar sobre a ação penal. Essa será a última matéria que nós vamos ter para a prova, né? Lembrando aqui, nunca é demais lembrar as matérias da prova. Temos aí essas 4 matérias à prova, e essa última ação penal é exatamente o que nós vamos conversar hoje e na próxima quinta-feira. Quinta-feira, a minha ideia é que a gente faça a conclusão desse estudo da ação penal e ainda tenhamos aí a possibilidade, na quinta-feira, de ver alguma matéria de dúvida que vocês tenham, de alguma questão, alguma pergunta que vocês tenham aí na próxima quinta-feira. Tá? Hoje, então, com vocês sobre ação penal. Quero entender com vocês como é que se estrutura essa ação penal, quais são as espécies de ação penal e como é que essa ação penal vai se organizar. O que nós temos para lembrar? Eu queria começar lembrando, né, de forma direta a estrutura. Deixa eu só colocar aqui, queridos, porque se eu não fizer agora, eu acabo me esquecendo. Eu vou colocar aqui no nosso AVA, eu fiz aqui umas alterações nos slides, e eu vou colocar aqui os novos slides para vocês, tá? Só um minutinho. Eu já coloquei aqui no AVA, já está disponível para vocês, esses slides que nós vamos usar na aula de hoje, caso vocês queiram baixar, tá bom? São 2 questões subjetivas, Cristine, são 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro. Não precisa justificar, é só marcar o item de falso e verdadeiro, tá bom? Não precisa justificar. E aí, queridos, eu sou muito tranquilo em relação à prova. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para as minhas turmas no semestre passado, porque, e até já disse isso para vocês no primeiro dia de aula, eu parto do pressuposto, desde o primeiro dia em que eu fui professor na minha vida, e sempre vou pensar nisso, de que eu estou lidando aqui com adultos, com profissionais e com voluntários. Então,
Rafael, pode pesquisar? Rafael, uma prova de falso e verdadeiro, eu posso colar do colega, eu posso enviar as respostas? Veja, eu não estou preocupado com isso. Estou lidando aqui com adultos, estou lidando aqui com voluntários, estou lidando aqui com pessoas que são profissionais, estamos numa formação profissional. Então, assim, é você com a sua consciência, e eu tenho absoluta certeza que todos aqui têm a melhor dedicação, a melhor consciência, então eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso, tá? Então serão 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro para que vocês possam fazer aí a boa estruturação necessária. Antônio, eu não acho, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu não acho desnecessária, porque eu vejo muitos colegas com essa preocupação de como é que vão ser as provas, os alunos estão em casa. Eu, particularmente, não tenho essa preocupação. Então, assim, eu sei que vocês farão a melhor das provas sempre, como sempre dedico. Na verdade, a minha fala aqui é só reforçando exatamente isso, Antônio. Talvez eu não tenha sido feliz para lhe explicar melhor, mas veja, eu estou exatamente dizendo isso. Eu encaro vocês como adultos, como profissionais, então eu não vejo nenhum motivo para que eu não possa preparar uma prova sabendo que vocês farão essa prova com a maior tranquilidade possível, com a maior segurança possível e com a maior correção possível. Então, é por isso que, por exemplo, os itens de falso e verdadeiro não precisam sequer ser justificados, porque eu sei que vocês farão com toda a dedicação, com toda a segurança, com toda a seriedade do mundo, tá? Então, são 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro para que vocês possam fazer tanto o teste de questões, como é que essa nossa matéria pode ser cobrada em cima de questões subjetivas, abertas, né, que você tem que dissertar, e questões que são questões objetivas, mais fechadas, naquele raciocínio mais limitado, tá? Mônica, serão 3 horas, tá bom? A partir das 5 da tarde, a prova já vai estar liberada para vocês, e o sistema vai fechar para que vocês possam enviar a prova às 8 da noite. Mas a gente vai voltar a falar, repito, sobre a prova na próxima quinta-feira, eu passo mais informações na quinta-feira, tá bom? Queridos, nós vamos hoje, então, ver a ação penal, a gente vai falar sobre a ação penal. Vocês já estudaram lá na teoria geral do processo o direito de ação, então vocês entenderam a estrutura do direito de ação. Então, com base com base nessa lógica, ou em face dessa lógica, a gente já sabe os conceitos essenciais. Quais são os conceitos essenciais? O Estado, ele, ao reservar para si a função jurisdicional, ao reservar para si essa função de jurisdição, ele precisa criar um modelo, ele precisa criar um sistema que possa blindar efetivamente o juiz. Tranquilo, Antônio, seja bem-vindo. Ele vai blindar o juiz através de um sistema, ele blinda esse juiz, garantir efetivamente que o juiz possa não apenas ser imparcial, mas atuar de forma imparcial durante todo o processo. Então, como a gente já teve a oportunidade de conversar aqui, quando nós estudamos os princípios, o que nós vimos é que o juiz ele precisa ser imparcial, porque, veja só, um juiz imparcial não é garantia de uma decisão justa. E mesmo ele sendo imparcial, ele pode se equivocar na apreciação do direito, se equivocar na valoração daquele direito. Agora, um juiz parcial, esse, sem qualquer sombra de dúvidas, será um juiz que trará uma decisão injusta. Então, a imparcialidade do juiz é um requisito absolutamente essencial para que eu possa garantir a melhor atuação, a mais eficaz das atuações àquele determinado magistrado. Então, eu crio dentro do processo uma série de instrumentos, uma série de ferramentas para que nós possamos ter aí a atuação do juiz garantida por essa imparcialidade. É por isso que a gente vai ver coisas como impedimento,
como suspeição, ou seja, situações onde efetivamente eu vou ter a atuação do magistrado feita de forma a blindá-lo com essa isenção, com essa imparcialidade, uma espécie, claro que dentro de limites, de uma espécie de neutralidade. Né? Então, um dos elementos que compõem esse conjunto de ferramentas que visam dar ao juiz essa imparcialidade é exatamente o princípio da inércia do julgador, o princípio da inércia do juiz. O que nós temos aqui? A ideia de que o julgador não deve tomar a iniciativa, ele não deve tomar a iniciativa de iniciar o processo, ele não deve provocar o início do processo. O julgador ficará guardado dentro de uma redoma de inércia e caberá a um outro agente, um outro personagem, provocá-lo, exercendo na prática esse direito à ação. Essa foi uma das formas encontradas para que eu possa criar melhores condições para a imparcialidade do julgador. Ou seja, eu reservo ao julgador uma espécie de blindagem para dizer, olha, juiz, não vem até o problema, não. O problema vai até você. Tá? Por quê? Porque no momento que o juiz tomar a iniciativa, ou se ele tomasse a iniciativa de ofício iniciar uma ação penal, ele poderia perfeitamente acabar por se contaminar com uma das versões, se contaminar com uma das visões do caso, e isso já comprometeria essa imparcialidade, essa isenção que ele merece ou ele deve ter. Então, essa estrutura toda vocês viram, repito, lá na teoria geral do processo, onde vocês viram aqueles princípios, que é o princípio da inércia do juiz, princípio da iniciativa das partes e princípio do impulso social. Pode estudar esses princípios quando estudamos recentemente os princípios do processo penal. O que diz essa tríade de princípios? Ela diz, olha, juiz, fique na tua, o problema vem até você, a lide vem até você, olha, parte, cabe a você, efetivamente, dar início a essa ação, cabe a você provocar o judiciário, provocar o Estado juiz para que ele resolva aquela determinada lide, e o último dos princípios, que é o princípio do impulso oficial, que vai nos dizer o quê? Depois que eu provoquei o juiz vai ter a capacidade de dar impulso por meios próprios àquele determinado processo. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje e a aula de quinta-feira? Ora, em face desses princípios, nós já entendemos, nós já sabemos, com base nas lições lá da teoria geral do processo, de que o direito à ação é exatamente esse direito que eu tenho de provocar o judiciário, de dar início à atuação do judiciário, de dar esse start para o judiciário. Então, esse direito de ação, ele é retirado do juiz e eu preciso, obviamente, entregar esse direito de ação a alguém. O que nós vamos ver hoje e quinta-feira é quem é esse alguém, quais são as espécies dessa ação penal e, principalmente, qual é o limite de atuação desse determinado tipo de exercício da ação. E aqui eu queria começar por uma reflexão. Nos ramos de processo, nos processos que instrumentalizam direitos privados, os processos que instrumentalizam direitos privados, aqui eu estou me referindo a direito processual civil, direito processual do trabalho. É relativamente, não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que é relativamente mais fácil nós entendermos a quem devemos entregar o direito de ação. Tá? Então, percebam só, nos direitos processuais que instrumentalizam, repito, direitos privados, é um pouquinho mais fácil
a gente conseguir determinar a quem irá competir o exercício concreto desse direito de ação. Por quê? A princípio, esse direito de ação, ele vai competir a quem tiver o direito material lesado, ofendido, aquela pretensão resistida. Então, nos direitos processuais, repito, que estão ali instrumentalizando direitos privados, processual civil, que instrumentaliza o direito civil, direito processual do trabalho, que instrumentaliza o direito do trabalho. É um pouco mais fácil você identificar a quem entregar esse direito de ação. Então, vamos supor o seguinte, eu e o André firmamos um contrato, e eu não cumpri a minha parte no contrato, eu não cumpri efetivamente a minha parcela no contrato. Ele teve ali, portanto, um prejuízo concreto, ele sofreu ali um prejuízo efetivo naquela prestação, ou na não prestação, melhor dizendo, do contrato, portanto, a pretensão resistida atingiu diretamente o André, então nada mais natural do que eu entregar a ele o direito de ação, então ele vai, através de um direito de ação civil, provocar uma ação para que eu venha a ser responsabilizado e aquela situação volte a ser equilibrada. Ele vai pedir aí a devolução dos valores que ele pagou naquele contrato, ou ele vai pedir que o juiz ordene que eu cumpra a minha parte no contrato e etc. No processo do trabalho, na relação do trabalho, é a mesma coisa. Imagina que eu sou empregado da empresa do João, o João me mandou embora, não pagou minhas contas, né, disse vaza, né, vá-se embora, eu não te quero mais, eu não te quero mal, eu não te quero mais, né, e eu saí de lá puxando a cachorrinha, não tinha o que fazer, o que eu fiz? Ofereci uma reclamação trabalhista. Veja, a legitimidade era minha, nesse caso há uma relação direta, por quê? Porque as verbas trabalhistas não pagas também eram minhas, ou seja, eu tinha sofrido diretamente aquele prejuízo, aquele dano que ali me fazia ser credor dessa obrigação e, por consequência, eu tinha a total legitimidade para oferecer aquela determinação. Então, veja que nos processos de instrumentalização de direitos privados, e aqui eu vou ficar só nesses exemplos mesmo, processo civil e processo penal, processo do trabalho, perdão, é um pouquinho mais fácil dar uma compreendida de a quem compete oferecer esse direito de ação. Quando nós viramos o chip, quando a gente troca o chip, a gente vai raciocinar efetivamente com os direitos públicos, né? É isso mesmo, Lohana. Existe uma parcela da doutrina que diz que, na verdade, eu não deveria falar em direito à ação, porque o que eu tenho aqui é um poder para a efetivação de direitos, né? Eu utilizaria isso como um poder para, de alguma forma, conseguir efetivar aqueles direitos que eu julgava ter como propriedade, como posse minha em relação a isso. Então, quando a gente, como eu falava, quando a gente vira o chip e a gente vai caminhar aí para os direitos públicos, o que é que nós temos? Quando a gente fala de direito tributário, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, a gente está trabalhando com direitos materiais públicos, onde há um predomínio maior, um protagonismo maior da sociedade e do Estado. Então, aquela relação um pouco mais direta desenvolvida nos direitos privados, aqui a gente vai ter um pouco mais de complexidade. Por quê? Eu vou tomar, obviamente, o nosso exemplo do direito penal, e aqui eu queria fazer um breve parênteses para relembrar algo que vocês já viram lá nas disciplinas de direito penal, de direito material. Muitos, inclusive, aqui tiveram o mau gosto de ver isso até comigo lá em Penal 3. Então, a gente vai ter, mas isso vai pesar em algum momento, nem que seja no juízo final, no momento de julgamento para o acesso ao reino dos céus, tem que ter encarado o Motinha várias vezes durante a faculdade. Tá? Pensem que há situações piores. Eu tenho, por exemplo, alunos lá na Faculdade de Aritsá, que foram meus alunos de Teoria Geral do Processo, Processo Penal 1, Processo Penal 2, e tem alguns que estão sendo meus alunos agora de Processo Civil, que eu estou com uma turma de Processo Civil lá.
Então, imagina o que é sofrimento elevado à quarta potência, né? Então, lá em penal, vocês viram, e alguns, repito, viram comigo, a lógica essencial do direito penal. Qual é a lógica? É uma lógica, claro, bem complexa, bem sofisticada, mas a gente pode sintetizar de uma maneira muito didática. Eu tenho valores sociais, que são os valores mais caros que uma sociedade tem, são valores mais importantes que uma sociedade tem, mas, André, sem escala, vão aos céus com batedores, né, com escolta, né, para chegar lá devidamente escoltados. Então, queridos, veja só, o que a gente vai ter ali? O direito penal, ele tem a missão de proteger os valores mais importantes que a sociedade tem. Essa é a missão precípua, essencial do direito criminal. Com base nisso, em face disso, o que a gente vai observar? A gente vai observar que ele vai ter que ter aquela leitura de identificação desses valores, definição precisa desses valores, e depois ele vai fazer um exercício de criatividade, imaginando quais seriam os crimes que ali existiriam como crimes que, em uma vez ocorrendo aquelas condutas, elas agrediriam aquele valor. Então, só para um exemplo bastante rápido aqui, até porque esse é só um apêndice aqui no raciocínio que eu quero desenvolver com vocês. Ele escolheu a vida como um valor a ser protegido pelo direito penal. Ok. E aí começa um exercício de criatividade criminosa, digamos assim, imaginando quais seriam as condutas que, uma vez realizadas, representariam uma ofensa à vida. Então, ele imagina lá um homicídio, imagina instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto, e assim ele vai fazendo sucessivamente. Mas o que eu quero resgatar de essência desse raciocínio aqui nesse parênteses, que vai ser útil para que a gente compreenda o direito de ação. O direito penal só criminaliza uma conduta se e somente se sem problemas, Vinícius, vá com Deus, cara, eu coloco a sua presença, tá? Fique tranquilo, quinta-feira a gente se encontra. O que nós vamos ter? O direito penal só criminalizará efetivamente a sua, aquele fato, se aquele determinado valor for um valor essencialmente de relevância, de ressonância coletiva, né? Ele vai ter como foco a proteção desse valor, que é um valor que a sociedade como um todo entende que é útil, que é relevante, que é necessário. Se for algo que eu não consiga encontrar para aquele valor essa ressonância coletiva, o direito penal não vai se preocupar com isso. O direito penal, veja, lembra do princípio da intervenção mínima, aquela ideia de que o direito penal é a última ratio, então ele vai se preocupar só com o que for verdadeiramente mais importante. Exatamente, João, essa mudança, inclusive, ela vem porque a linguagem de direito penal estava muito mais focada, como você bem observou, na questão da pena do que da conduta em si que eu quero, de alguma forma, prevenir. Né? Quer dizer, quando a gente fala de direito penal, é como se eu analisasse a pena como o fim do direito penal. O fim do direito penal não é a pena é instrumento para que eu chegue na finalidade maior, que é a prevenção daquelas condutas e proteção daquele determinado valor social. Então, aonde é que eu quero chegar com esse meu raciocínio? Se o direito penal tem por base a ideia de que a gente tem aqui uma proteção a valores sociais realmente, valores que são valores coletivos, eu não tenho como entregar o direito de ação penal a uma pessoa determinada. Por mais que eu materialize os efeitos daquele crime naquela pessoa, quer dizer, quando eu lesiono, é a integridade física dele que está comprometida. Quando eu furto o carro do João, é o carro do João, é o patrimônio dele que está comprometido. Mas antes de ser a integridade física do André ou o patrimônio do João, eu tenho o quê? Um valor social abstrato maior, chamado patrimônio, chamado integridade física. Então, é esse componente que nós vamos visualizar como um componente, repito, que vai orientar a decisão que o direito processual penal toma para escolher quem será o titular da ação penal. Deixa eu explicar tudo isso de uma outra forma bem mais fácil.
Como o foco do direito penal é um foco público, coletivo, social, ele não se viu à vontade para entregar a titularidade da ação penal a uma pessoa. Ele tinha que entregar à própria sociedade. E aí, claro, não dá para a gente entregar à sociedade, porque a sociedade ela é o quê? A sociedade é um ente relevante, etc, etc, mas um ente quase que abstrato. Eu não tenho como entregar a titularidade de um crime a quase 210 milhões de habitantes que nós temos no Brasil. Então, qual foi a solução engendrada pelo direito processual penal para resolver essa situação? Eu tenho um predomínio do interesse social, não posso entregar o exercício do direito de ação ao indivíduo particular, como eu faço nos direitos que instrumentalizam direitos privados, então eu vou ter que criar uma instituição que exerça essa função, que exerça esse serviço, que exerça essa determinada atividade para a sociedade. Obviamente, eu estou falando aqui do Ministério Público. Então, veja, o Ministério Público, ele é criado com essa função primária, a função de ser o representante judicial penal da sociedade quando a gente estiver falando de ação penal. Então, já que o interesse em jogo é o interesse social, portanto, da coletividade, e eu não tenho como, de forma operacional, entregar à própria sociedade o exercício desse direito de ação, como é que eu resolvo isso? Crio uma instituição que possa, em nome da sociedade, representando a sociedade, exercer esse direito de ação. Não é à toa, não é mera coincidência, há muito pelo contrário, que quando a Constituição Federal de 88 cria as funções essenciais do MP, dentre outras, né, ela vai listar como primeira, a função primária do Ministério Público é exatamente o quê? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Ou seja, o artigo 129, que elenca o rol de atribuições do MP, tem no inciso primeiro a primeira e principal atribuição que eu faço, que é exatamente essa promoção da ação penal pública pelo próprio Ministério Público. Então, veja, aqui a gente consegue fechar bem o raciocínio. Tenho no direito penal um direito público, um direito onde há o predomínio do interesse da sociedade, do interesse coletivo, e preciso entregar a essa sociedade o exercício do direito de ação, já que é ela a primária ou principal detentora do valor que foi ali ofendido. Como eu não posso fazer o exercício direto pela sociedade, o que eu vou fazer? Eu vou efetivamente criar uma instituição que possa ter essa possibilidade do exercício da ação penal. Lohana, a gente vai ver agora, né, tua pergunta foi muito oportuna, a gente vai ver agora essa figura do ofendido ter legitimidade, mas você vai ver, Lohana, exatamente, João, mas vocês vão ver, tanto a Lohana como o João trazem perguntas muito oportunas, que todo o raciocínio da ação privada, que a gente vai ver agora, é todo ele um raciocínio excepcional. É todo ele um raciocínio construído na excepcionalidade. Por quê? Porque eu sempre vou partir da regra que é a responsabilidade pelo oferecimento, pelo exercício concreto, usando o termo que muito bem usou a Lohana, tecnicamente, a legitimidade primária, principal, é do MP. Porque a gente está num campo do direito em que o predomínio do interesse público é maior do que qualquer outro predomínio que a gente tem aqui. Então, entenda, e a gente vai agora perceber o porquê disso, um dos objetivos que eu tenho nessa aula, que a gente possa, mais do que entender que existe ação penal pública e privada, eu poderia começar aqui, só botando um slide aqui, que eu vou já usar das espécies de ação, mas isso é pouco para mim, eu quero que a gente entenda por que isso existe, eu quero que a gente entenda por que a ação pública é a regra e por que a ação privada é a exceção. E aí vamos tentar entender isso. A gente já compreendeu bem por que a pública deve ser a regra, porque eu estou num campo do direito em que a coletividade, o valor coletivo, o valor público tem claramente um predomínio. Mas o processo penal imaginou o seguinte, disse, olha, há determinadas situações nas quais
Se eu entender que cabe ao Ministério Público oferecer a ação, e esse Ministério Público está obrigado a fazer isso, a gente vai ver daqui a pouco que um dos princípios que rege a ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade. O que diz esse princípio da obrigatoriedade? Ele diz que o Ministério Público, no momento que ele tem aqueles requisitos essenciais, que a gente tanto falou na semana passada, comprovação de materialidade, indício de autoria, ele está obrigado a propor a ação. Não é uma escolha, não é um exercício de liberalidade. Ele está obrigado a fazer isso. E por que ele está obrigado a fazer isso? Porque ele ali não está defendendo direito seu, ali ele não está defendendo interesse próprio, ali ele está defendendo interesse, direito de outro. E quem é o outro? A sociedade. Daí porque a gente vai ter essa obrigatoriedade da propositura da ação penal pública. Então, o que pensou o processo penal? Ele pensou o seguinte, ora, se a todo momento eu impuser o processo, pode acontecer de que, em alguns casos, o processo traga para a vítima do crime danos até mesmo maiores à sua imagem do que o crime em si. E eu sei que o que eu estou falando, no primeiro momento, pode parecer estranho. Rafael, eu tenho dificuldade de imaginar como é que eu posso visualizar no processo, na existência no processo, no desenvolvimento do processo, um dano maior do que o próprio dano causado pelo crime. Eu vou responder isso com uma situação concreta. Isso aconteceu comigo, isso não é ficcional, isso é verdade. Até gostaria que não tivesse acontecido, mas a história é a seguinte: há uns anos atrás, isso tem um bocado de ano atrás, talvez aí uns 15 anos, vocês não eram nem nascidos na época, em outra instituição, isso não foi na Unifora, em outra instituição em que eu fui professor, um aluno me procurou para ser orientado por mim na monografia. Eu aceitei, ele disse que queria falar sobre porte de arma, ele tinha uma visão mais armamentista, e assim foi desenvolver o trabalho. Um belo dia ele disse, Rafael, o trabalho está praticamente pronto, eu vou te mandar os 3 capítulos do meu trabalho. Eu li os 3 capítulos, analisei ali os 3 capítulos, estavam até bons os capítulos, mas sabe quando você lê 3 capítulos de um trabalho e parece que quem escreveu um não escreveu o outro, são autores diferentes? Na verdade, não é que parecia, era isso. Ele tinha pego 3 artigos da internet, descaradamente tinha transformado isso nos capítulos do trabalho dele e me tinha entregue para que eu pudesse efetivamente entender aquilo ali como um trabalho. Fui para o Google, achei os artigos, vi que era plágio, chamei, né, total, e aí disse, olha, cara, eu vi aqui, você usou aqui uns artigos, não citou, isso aqui a gente tem que ter cuidado, não pode fazer isso. Aí ele disse, professor, desculpa, eu não sabia que não podia, né? Rapaz, não pode. Aproveitando, quero dizer também que não pode matar, não pode roubar, não pode fazer um bocado de coisa, né? Então, eu disse o seguinte, vamos esquecer esse tema, esquece esse trabalho, vamos escolher um outro tema, e aí você vai desenvolver seu trabalho com outro tema. O cara sumiu, né? Sumiu. Faltando aí poucos dias, talvez menos de uma semana, para a defesa, essa instituição, ela tinha uma política, não sei como é que está hoje, há muitos anos eu saí de lá, que dizia que existia uma espécie de direito do aluno de oferecer a defesa, de apresentar a defesa do trabalho, independentemente da vontade do orientador. Então, eu não precisava autorizar aquela defesa, ele iria para a defesa de qualquer jeito. Foi para a defesa. No dia da defesa, um dos colegas da banca me chama e diz, Rafa, eu estava olhando aqui o trabalho dele e está plagiado. Eu não tinha nem comentado com esse colega do plágio anterior. Aqui, eu trouxe aqui o artigo que ele baseou e tal. Mas, cara, olha, eu já tinha tido um problema com ele nesse sentido, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a banca, ver o que, é que ele apresenta aí e tal. A banca foi um desastre total, né? Ele não sabia, ele resolveu fazer sobre legítima defesa, e ele não sabia, por exemplo, porque isso foi perguntado a ele, a diferença precisa de legítima defesa para estar necessidade. E nem podia saber, já que ele apenas plagiou um trabalho de outro.
Foi reprovado, não se tocou no assunto em relação ao plágio, ele foi reprovado por nota, né, foi reprovado por falta de qualidade no trabalho dele, encerramos ali a banca. Quando 2, 3 dias depois eu cheguei à faculdade para a aula, a coordenadora, uma pessoa muito educada, muito amável, me chamou à sala dela e disse assim, Rafa, fique calmo. Eu não sei vocês, eu quando escuto essa frase, fique calmo, né, eu automaticamente já não fico mais calmo, né? Então, na hora que você escuta a frase, fique calmo, para mim, eu até estava calmo. Se eu não tivesse falado nada, eu continuaria calmo, né? Exatamente, João. Aquela história de você precisa ser forte. Pô, eu até seria forte, mas só ouvir essa frase já foi para o espaço a minha força, né? Claro que existem situações mais arriscadas de você dizer fique calma. Você dizer fique calma, por exemplo, para uma mulher, fique calma, você está muito nervosa. Isso é praticamente pedir a morte, né? Então, veja só. Por que ela tinha me pedido para ficar calma? Porque esse aluno tinha apresentado um requerimento à direção da faculdade, dizendo, dentre outras coisas, o seguinte: eu sei que vocês não vão acreditar, mas ele apresentou isso por escrito e assinado. Ele dizia que eu, Rafael, a banca examinadora, ou seja, outros 2 professores, e a coordenadora, nós tínhamos nos juntado para, dentro de um conluio, prejudicá-lo. E por que eu, Rafael, queria prejudicá-lo? Porque eu tinha inveja dele, porque ele tinha inteligência acima da média, que a própria turma dele reconhecia que ele tinha essa inteligência, e eu, na época, não tinha ainda feito mestrado nem doutorado, eu tinha uma inveja porque ele já tinha uma vaga de doutorado garantida na Itália, estava só esperando terminar a graduação, veja, ele já ia direto para o doutorado, e eu tinha armado tudo aquilo ali para impedir que ele se graduasse, e com isso prejudicá-lo, né? E dizia, dentre outras coisas, que eu era incapaz, que eu era despreparado intelectualmente, que eu era uma farsa intelectual, que eu não poderia ser professor, e por aí vai, né? Quando eu li aquilo, né, cada letra que eu li, cada parágrafo que eu lia, o sangue ia fervendo, a minha vontade inicial era ter uma conversa rápida com ele, quebrar o nariz, o mel dele descer, o mel do nariz descer, e estava encerrado o assunto. Não tanto, viu, Pairoso? Aí matar é demais, talvez sofrer um acidente, né? Não vamos também matar a pessoa, vamos fazer com que ela sofra um acidente, né? Cara, aí eu pirei o cabeção, né, de raiva, porque, poxa, além de ser injusto, era mentiroso tudo aquilo, e aí tomei a decisão de processá-lo civil e criminalmente, por injúria, né, e uma ação civil de reparação de danos. Liguei para um amigo, advogado, também professor inclusive na mesma instituição, na época ele ainda continuou por lá, e contei toda a história, disse, olha, aconteceu isso, pererei, pará, contei a cantilena toda. Ele disse o seguinte, Rafa, eu, obviamente, se você quiser, serei seu advogado, mas pensa só o seguinte, né? Exatamente, Jailson, exatamente isso. Ou seja, tudo que ele não usou de criatividade do trabalho, né, usa no requerimento. Ah, tinha um detalhe que eu achei ótimo, eu nunca esqueci esse detalhe do requerimento dele. Ele dizia que o trabalho dele estava muito bom, e a maior prova de que estava muito bom é que a esposa dele, que era enfermeira e estava acostumada com trabalhos acadêmicos, tinha dito a ele que a apresentação dele tinha sido muito boa. Né? Uma pessoa completamente isenta para avaliar o trabalho do marido. Mas, enfim, liguei para esse advogado, ele disse, Rafa, eu obviamente posso ser seu advogado, com satisfação, mas, cara, pensa melhor, esfria a cabeça, porque, veja só, se você o processar, até agora, quem sabe disso são as pessoas da faculdade que conhecem bem você, do seu trabalho, conhecem bem a figura lá, sabem que ele é um malandro e não saiu daqui. Se você o processa, por mais que você tenha razão, e convenhamos, era uma ação ganha, né, porque o cara tinha escrito e assinado tudo aquilo, você vai perder o controle disso num outro momento, porque uma pessoa que não te conheça, ou uma pessoa que esteja olhando de fora o processo, vai ver que é um processo de um professor contra o aluno, quando vê o que é, ele vai dizer, não, mas se o cara falou tudo isso, é porque o cara tem que ter alguma prova, e aí já começa a colocar uma certa relatividade, ou seja, você tem muito mais a perder do que a ganhar
com esse processo. É chato, mas é melhor você engolir o aborrecimento e seguir em frente. E assim eu fiz, né? E até acho que fiz certo. Tem coisas que a vida se encarrega melhor do que a gente, né? Tem lições aí que só a vida vai conseguir dar, mesmo que a gente tente, a gente não consegue. Qual é a razão, qual é a moral dessa história? O direito me deu essa escolha, porque ele sabia que, nesse caso, eu estou falando especificamente de crimes contra a honra, ninguém melhor do que a vítima para avaliar se pode ou não pode, se deve ou não deve apresentar aquela ação penal. Então, o que o processo vai pensar? Vai dizer, olha, vamos definir como regra que a ação é pública, portanto, de iniciativa do MP, e é ele que vai ter que cuidar disso. A vontade da vítima seria uma vontade irrelevante. Mas há determinadas situações em que eu vou, em caráter excepcional, né, em caráter bastante excepcional, entregar à vítima, dar à vítima a possibilidade, aí volto um pouco àquela questão da Lohana e do João agora há pouco, eu vou entregar à vítima, em caráter excepcional, a titularidade da ação penal. Vou dizer, olha, vítima, neste caso, e aí a lei vai dizer isso de forma expressa, a lei vai determinar isso de uma maneira expressa, então não é aqui uma questão de interpretação, é a letra expressa da lei que vai sinalizar o seguinte, olha, há, efetivamente, existe, efetivamente, a legitimidade para propor da própria vítima. Veja o que é que diz aqui, por exemplo, o artigo 145 do Código Penal. Nos crimes previstos nesse capítulo, ele está se referindo aos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resultado da lesão corporal. Então, ele está deixando claro, de forma expressa, que neste caso, ou seja, qual caso? Os crimes contra a honra, nós estamos abandonando a regra que é a ação penal ser pública e estamos trazendo para a exceção que é a ação penal ser privada. Veja que o legislador se preocupou tanto com isso que ele batiza com nomes próprios a petição inicial da ação pública e da ação privada. Então, a ação pública terá lá como petição inicial a denúncia. A ação penal privada terá, portanto, como petição inicial a queixa-crime. A gente percebe que aqui a gente já começa a definir os dois polos de localização da ação penal. Regra, uma ação pública oferecida pelo Ministério Público através da denúncia, onde a vontade da vítima é irrelevante. Exceção, a ação penal privada, de legitimidade, de autoria da própria vítima, do ofendido, através de uma queixa-crime, ele se fazendo representar por um advogado que vai receber a procuração e vai oferecer essa queixa-crime. Então, veja que o processo vai evoluindo para dizer, olha, eu não posso definir a ação pública como uma regra absoluta, eu até posso defini-la e devo defini-la como regra, mas uma regra que admitirá exceções. Quando? Quando expressamente eu definir que a ação penal for de iniciativa do ofendido. Ele continua evoluindo, o processo penal vai continuar evoluindo para definir uma espécie de ação pública que, apesar de ser uma espécie de ação pública, ela tem um ponto em comum com a ação privada. Eu estou falando da ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, veja, quando a gente vai imaginar, né, a ação penal pública condicionada à representação, veja que ela é uma espécie, olha só, ela é uma espécie de ação pública. Então, a ação pública condicionada à representação do ofendido, ela é uma espécie de ação pública. Mas ela tem um ponto de contato com a ação privada. Elas bebem aqui de uma fonte comum. Qual é? Tanto na ação privada, vejam só, quanto na pública condicionada à representação do ofendido, não existirá ação
se a vítima não quiser. Tanto na ação privada quanto na pública condicionada à representação, é a vítima que decidirá se há ou não há processo penal. Na ação privada, se ela decidir que vai existir a ação penal, ela contrata um advogado, ela outorga uma procuração àquele advogado, ele vai redigir a queixa-crime, e aí o processo vai se desenvolver tendo a vítima, tendo o ofendido como seu legítimo titular. Do outro lado, na ação pública condicionada à representação, é também a vítima que vai decidir se há processo ou não. Porque mesmo que o Ministério Público tenha nas mãos comprovação de materialidade, indício de autoria, se ele não tiver essa representação da vítima, essa representação do ofendido, entendam a representação do ofendido como um aval, como um ok, como uma permissão. Se ele não tiver isso, ele não poderá oferecer a ação penal. A ação penal não poderá ser oferecida nesse caso. Agora, claro, ela é uma espécie de ação pública, mas que tem aqui uma dependência da vontade da vítima. A vítima tem responsabilidades diferentes, porque na ação privada ela vai ter que conduzir o processo inteiro, enquanto que na ação condicionada ela só precisa dar um ok, ela só precisa dar um aval, mas ambas as ações elas precisarão dessa permissão. Lohana, ele será provocado porque ele vai receber o inquérito policial ou as peças que equivalem ao inquérito. Então, aquele inquérito, ao ser concluído, lembra do finalzinho da nossa aula de quinta-feira passada. Terminamos o inquérito, o que a gente faz? Remete para o Ministério Público para que ele tenha, não apenas o relatório, eu vou remeter o inquérito como um todo. O relatório é a peça que termina o inquérito, mas eu vou remeter todo o inquérito, dizendo, está aqui, promotor, agora está contigo, decida aí o que você vai fazer naquelas 3 opções que nós vimos. Oferecer a denúncia é uma das opções, pedir novas diligências ou determinar o arquivamento. Tá? Então, veja, quando a gente fala de ação penal, eu tenho as 2 espécies principais, pública e privada. Aqui, oferecida pelo Ministério Público através do protocolo da denúncia. Aqui, oferecida pela vítima através da queixa-crime. Tenho, portanto, essas 2 espécies essenciais de ação penal. Agora, quando eu falo de ação pública, eu vou ter 2 subespécies. A ação pública incondicionada, ela é exatamente aquele conceito que eu falava agora de uma ação penal pública plena. O que eu tenho na ação penal pública incondicionada? Cabe ao Ministério Público oferecer a ação e a vítima não terá voz. A vítima não tem a capacidade de decidir nada. Ou seja, com a anuência da vítima ou não, querendo a vítima ou não, a ação penal será proposta, porque o Ministério Público está aqui a representar a sociedade. Isso é o conceito de ação penal pública incondicionada. Portanto, na hora que o Ministério Público reúne os requisitos essenciais para a propositura da ação, comprovação de materialidade e indício de autoria, ele deve oferecer a ação e a vontade da vítima, ela é irrelevante. Já na ação pública condicionada à representação do ofendido, mesmo que o Ministério Público tenha tudo isso, ele tem, através, Lohana, do inquérito, ele tem comprovação de materialidade, tem indício de autoria, ele precisará de algo a mais. Ele precisa dessa permissão do ofendido. Então, entendam a representação do ofendido como uma autorização, como uma permissão, como um ok. É como se o ofendido dissesse o seguinte: MP pode efetivamente oferecer, pode efetivamente apresentar isso. João, inclusive, há um projeto que sinalizaria a ideia de que ele deveria trazer como ação pública condicionada à autorização da vítima. Mas, na verdade, a representação, que eu concordo contigo, ela traiçoeira essa expressão, por isso que eu estou sendo tão repetitivo, para que a gente entenda que a representação aqui é uma autorização, é um ok, ele ir, promotor, pode processar. Tá? E, Rafael, como é que eu sei que a ação penal ela é pública condicionada à representação? Né? É o artigo 156 aí, Vanessa. Veja
o que é que diz o artigo 156, né? Ele vai dizer que exatamente, João, gostei do raciocínio, é exatamente o oposto do que era para ser. Veja aí o artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outro, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Vocês aprendem isso lá em Penal 2, quando estudam os crimes contra o patrimônio. É o crime de furto de coisa comum. Veja o que ele vai dizer efetivamente, veja o que ele diz quando ele trata, no parágrafo 1º do mesmo artigo 156, o que ele define da ação penal. Olha aqui, Vanessa. Ele vai dizer o seguinte: somente se procede mediante representação. Então, ele, de forma expressa, está me dizendo que, no caso do artigo 156, o crime tem que ser processado mediante representação. Então, se eu, por exemplo, imaginemos que eu, você, Vanessa, e o André somos sócios, e eu furto dinheiro da nossa empresa. Para que aquele fato seja processado criminalmente, para que exista uma ação penal, vocês, sócios, terão que representar ao Ministério Público, ou seja, terão que dar esse aval, esse ok ao Ministério Público. Esse ok, essa representação, essa autorização, tanto faz se é o Ministério Público que vai procurar vocês para perguntar se pode oferecer a ação, ou se vocês que vão procurar o Ministério Público para que ele ofereça a ação. É 6 por meia dúzia. O que importa é que haja de oferecimento. Só concluir, Cristina. No momento de oferecimento da denúncia, eu preciso, junto com a denúncia, apresentar uma comprovação dessa representação. Diga, querida. Cristina? Não tá, diga. Isso no caso é para as ações públicas incondicionada ou condicionada com representação do ofendido, né? Não, essa é só para ação pública condicionada à representação do ofendido. Condicionada, certo. O ofendido não precisa falar nada. E existe alguma diferença, assim, dentro do limiar de diferença entre a privada e a pública, ou ela está sempre bem estabelecida? Não, realmente as diferenças são de legitimidade mesmo, ou seja, de que a pública é do Ministério Público, a outra é do ofendido através da atuação do seu advogado. Mas, assim, a estrutura da peça é a mesma, o desenvolvimento do processo será o mesmo. A diferença é só a quem compete iniciar todo o processo. Tá? Então, esse raciocínio... O crime de lesão seria privado? Não. O crime de lesão corporal leve é público condicionado à representação. Os outros crimes de lesão são todos de ação pública incondicionada. Então, é sempre, a tua pergunta é legal, para a gente fixar essa ideia, sempre é a lei que vai definir isso. Ou seja, quando a lei quiser que a ação seja privada, ela vai definir que aquela ação é iniciativa do ofendido. A exemplo do que a gente viu lá no artigo 145. Quando a lei quiser que então, seja condicionada a privada, ela também tem estabelecida ou só a privada, ou só a pública condicionada? Ambas são definidas por lei. A regra, a pergunta é muito legal, porque veja, a regra é a ação penal pública incondicionada. Ou seja, a vontade da vítima é irrelevante. Aqui, na hora que o Ministério Público reunir os requisitos para o oferecimento da ação, ele já vai oferecer a ação. Quando eu tiver a ação penal privada e a ação penal pública condicionada, para que essas ações existam, a lei vai ter que definir isso de forma expressa. Daqui a pouco eu vou responder uma pergunta que o Antônio fez lá atrás, que é a questão da ação subsidiária, porque ela tem uma natureza própria. Mas, por hora, eu queria que a gente entendesse isso. Se a lei nada fala sobre a ação penal, se a lei ela é omissa quanto à ação penal, a lei não disse nada qual é o tipo de ação penal que eu terei, eu deduzo, Cristine, que a ação penal é pública incondicionada. Então, por exemplo, se você for lá para o artigo 121, homicídio, ele não vai ter qualquer tipo de
de atuação. Não, é porque eu estou esperando. Daqui a pouco a gente vai ver isso, Antônio. A gente vai perceber o seguinte: quando a lei é omissa quanto à natureza da ação, deduza que é uma ação pública incondicionada. Então, se eu vou para a lei penal, quer seja o Código Penal, quer seja qualquer outra, e eu não encontro qualquer referência sobre ação penal, você vai deduzir que aquela ação penal é pública e incondicionada. Se for da vontade do legislador que essa ação seja pública condicionada ou privada, ele fará isso de forma expressa. Quando eu digo falar isso de forma expressa, nesses exemplos que eu citei. No 156, somente se procede mediante representação. No 145, somente se procede mediante queixa. Sim, vai incondicionada. A lesão corporal grave ela é incondicionada. Tá? A culposa e a leve é que são condicionadas na representação. Ficou claro, Cristina, essa diferença? Para todo mundo está claro esse panorama, ou seja, a ação pública incondicionada é a regra, a privada e a condicionada são exceções. Tá? Ainda falando da representação, essa representação do ofendido, ela tem duas características essenciais. Primeira característica, ela é indivisível. Ela é indivisível. O que isso significa? Significa dizer que a minha escolha como ofendido é autorizar o Ministério Público a oferecer a ação para processar ou não aquele fato. Mas eu não posso agir de uma forma seletiva, que é dizer, olha, o A e o B cometeram um crime contra mim, mas eu quero, Ministério Público, que o senhor processe só o A, deixe o B de fora. Não. Ou eu autorizo e ofereço a representação para todos, ou eu não ofereço para nenhum. Eu não posso dividir a ação penal. Eu não posso utilizar a ação penal como um instrumento de vingança privada, como um instrumento de vingança particular. Eu tenho que oferecer a ação contra todos eles. Essa mesma regra, depois, mais à frente, a gente vai ver na ação privada. E a representação, vejam só, ela é retratável, mas ela tem um limite temporal para isso. Ou seja, no momento em que eu ofereço ao Ministério Público a representação, em outras palavras, no momento em que eu digo o MP pode processar, eu lhe autorizo a processar, eu posso voltar ao Ministério Público e retirar essa representação. Eu posso afastar essa representação, retirar essa determinada representação. Mas essa desrepresentação, ela tem um limite, né? Que é a ideia de que, enquanto o Ministério Público não protocolar a ação, enquanto ele não protocolar a denúncia, enquanto ele não interpuser aquela denúncia, eu posso retirar a representação. Depois que ele oferece a denúncia, aquela representação já preencheu a sua função, e aí eu não tenho mais como voltar atrás. Então, enquanto o processo não for proposto, enquanto a denúncia não for oferecida pelo Ministério Público, eu posso desistir da representação. Depois que o Ministério Público oferece, aí eu já não posso mais fazer repito, dessa representação. E aqui há algo importante que eu queria que vocês entendessem e tomassem até nota. Depois que o Ministério Público oferece a denúncia, no momento em que ele protocola a denúncia, então ele redigiu aquela peça, ele assinou, ele anexou ali o inquérito policial e ele ofereceu a denúncia ao judiciário, naquele momento do protocolo da denúncia, que é o momento em que eu já não posso mais, a partir de agora, retirar a representação, daquele momento em diante, não existirá mais nenhuma diferença entre a ação penal pública e a ação penal privada. Então, desculpem, entre a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Então, essa diferença, ela é uma diferença de formação do processo, não de desenvolvimento do processo. Então, voltando aqui para o slide, essa diferença entre a ação incondicionada e a ação condicionada só tem validade enquanto eu estiver antecipando ou na iminência de oferecer a denúncia. No momento que a denúncia é protocolada, a partir daí já não existe mais nenhuma diferença entre um e outro
das modalidades de ação penal. Então, veja, a diferença sempre é uma diferença antes do oferecimento da denúncia. Por quê? Porque na incondicionada o MP não precisa ouvir a vítima, o ofendido não tem voz, na condicionada o ofendido tem voz. Tá? Voltando também Então, para o... professor, então, depois que foi dada entrada na ação, não tem como se arrepender, não tem mais como tirar das Não, mãos do Ministério Público. tem Morreu. não, tem não. Exatamente isso. Ótimo seu raciocínio, Cristina. O meu arrependimento, no caso da ação pública condicionada, é até o Ministério Público protocolar a ação. Depois que protocolou, aí a vítima já não tem nenhuma voz. É muito diferente, Cristian, do que nós vamos ver na quinta-feira para a ação privada. Lá na ação privada, a vítima tem a possibilidade de desistir a qualquer tempo. Na pública e condicionada representação, ela pode desistir, mas ela tem aqui um deadline. Ela só pode desistir até o momento em que aquela denúncia for oferecida. Tá? O Antônio perguntou agora há pouco a figura da requisição do ministro da Justiça. Vocês vão ver que nos crimes contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro, o Código exige a figura da requisição do ministro da Justiça. Apesar do nome diferente, entendam essa requisição do ministro da Justiça como uma representação igualzinha a essa que eu acabei de explicar para vocês. A única diferença é que, como as vítimas aqui são vítimas qualificadas na estrutura do Estado, ou seja, o presidente da República e chefe de governo do Estado estrangeiro, para evitar que aquele presidente vá diretamente ao Ministério Público, ele vai mandar um assessor dele, no caso, o ministro da Justiça, para que comunique ao Ministério Público de que a vítima, no caso o presidente, tem o interesse da ação. Repito, é a mesma representação do ofendido, a única diferença é que não é o ofendido diretamente que autoriza o Ministério Público. Quem faz isso em nome dele é o ministro da Justiça, e ele só existe nesse caso, crime contra a honra de presidente ou de chefe de governo de Estado estrangeiro. Nesse caso, João, se eu tiver vários crimes de ação pública, onde uns são pública incondicionada e pública condicionada, o Ministério Público tem duas opções. Ele pode separar isso em processos diferentes, oferece logo a denúncia envolvendo ali os crimes de ação pública incondicionada, tá? E oferece uma outra ação, aguardando aí a representação do ofendido, ou se ele já tiver a representação, nada impede que ele, na mesma denúncia, ele ofereça a denúncia para todos os crimes, porque, afinal de contas, a legitimidade é dele para todo crime de ação pública, e anexe ali a representação, para provar que houve a representação. Ele vai ter que avaliar, por exemplo, se o ofendido tem até 6 meses para oferecer essa representação. Se ele não tiver feito esse oferecimento, e o MP não quiser, de alguma forma, esperar, ele oferece já das públicas incondicionadas e fica ali em stand-by a ação pública condicionada. Amanhã ele pode editar a ação, ou mesmo ele pode trazer um novo processo, oferecer um novo processo em relação a isso. Agora eu pergunto a vocês, sobre essas 3 espécies básicas de ação penal, pública incondicionada da representação e privada, ficou claro? Tá ok? Na próxima quinta-feira, nós vamos, aí eu vou deixar para a próxima quinta-feira a tua dúvida, João, e na próxima quinta-feira a gente vai começar a nossa aula vendo quais são as espécies de ação privada. A gente vai conversar sobre as espécies de ação privada, porque a gente vai ver que tudo isso que eu acabei de explicar como o conceito de ação privada é, na verdade, o que nós vamos chamar de ação penal privada originária ou exclusiva. Na próxima quinta-feira, eu não vou ver isso com vocês hoje, eu vou apresentar a vocês uma outra espécie de ação privada, que é a ação privada subsidiária da pública, tá? Então, tudo isso que eu falei agora, que eu expliquei durante essa aula para a ação privada, é, na verdade, o conceito de ação privada originária ou exclusiva. Ficando, repito, para quinta-feira, a ação subsidiária, tá? Não, nesse caso, Lohana, a ação penal é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça.
O nome completo é esse. Só que essa requisição do ministro da Justiça tem as mesmas características da representação. Em outras palavras, a única diferença é que o presidente não vai diretamente oferecer aquela representação, ele enviará aí um representante seu para fazer isso. Tá claro? Então, na próxima quinta-feira, o que nós vamos ver? Vamos entender essas espécies de ação privada. Essa que eu expliquei hoje, a gente vai entender que o nome dela é ação originária ou exclusiva, e nós vamos entender na quinta-feira a ação subsidiária. Aí vamos falar sobre prazos e sobre princípios na quinta-feira, tá? Eu peço que ninguém saia, que eu vou só fazer a chamada agora rapidinho, tá? Alguma dúvida mais, pessoal? Só um minutinho, eu já estou terminando aqui a chamada. João, a indivisibilidade ela se aplica à ação privada, mas ela também se aplica à representação. Eles vão ter o mesmo tratamento em relação a isso. Tá? Até que o prazo é o mesmo prazo, em regra, de 6 meses. Mas eu vou voltar a falar sobre a indivisibilidade na quinta-feira. Vai chamada eu fiz pela lista de vocês aqui, já coloquei a presença de vocês. Lohana, a ação civil ex delito ela vai ser a primeira matéria que nós vamos ver logo depois da prova. Mas eu posso te adiantar que ela é uma ação civil, como o nome diz, de processo civil, derivado da prática de um crime. Ou seja, como eu tenho efetivamente um crime que tem como obrigação derivada da sua existência a reparação do dano, a ação civil ex delito é exatamente a ação que você vai usar para buscar essa reparação de danos. Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso logo depois da prova. Agora que eu entendi a sua pergunta. Pelo próprio Unifor Online, tá bom? Exatamente, Lohana. A gente vai ver, na verdade, que ela pode ser um desdobramento, mas ela também pode funcionar de maneira autônoma. A ação civil ex delito ela pode ser uma ação de conhecimento ou de execução. Ela seria um desdobramento que você coloca para funcionar como uma ação de execução,
mas ela pode também ser uma ação de conhecimento mesmo. A gente vai ter essa aula especificamente sobre isso. Tá bom? Queridos, alguma dúvida mais? Então, na próxima quinta-feira, repito, a gente vai concluir o estudo da ação penal, vendo as demais espécies de ação privada, e eu quero mostrar para vocês na quinta-feira, voltar a falar um pouquinho sobre a nossa prova, para que vocês na semana que vem tenham toda a tranquilidade aí de fazer a prova, tá bom? Um beijo grande, boa noite a vocês, espero que tenham gostado da aula, até quinta-feira, se Deus quiser.